Edição especial do ABCZ News está no ar. Nosso programa hoje abre espaço para discutir a importância da recuperação de pastagens. Nossa roda de conversa vai mostrar a realidade em diferentes regiões do país. ABCZ News. A partir de agora, o ABCZ News será especial. Vamos abrir espaço para uma discussão bem importante, a situação das pastagens em diferentes regiões do país. Para conduzir essa roda de conversa, estão aqui no estúdio o João Gilberto Bento, gerente comercial da ABCZ e coordenador do programa Integra Zebu, e também o Gustavo Laterza, coordenador regional da Emater. E na nossa sala virtual, a gente também recebe convidados. Com a gente, Paulo Augusto Lobato da Silva, diretor técnico da Emater Pará, Ricardo Domingos Luiz Pereira, diretor técnico CAT Regional São José do Rio Preto, e Josimar Gurgel Fernandes, gerente do Departamento de Insumos Agropecuários DEA do Pernambuco. Bom, João, agora eu passo a palavra para você. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Antes de apresentar os nossos convidados, a ideia desse programa, que a gente espera que seja uma série de programas como esse, é estar trazendo exatamente os representantes da extensão rural dos vários estados do país para que a gente possa trocar algumas experiências, conhecer um pouco da realidade desses estados, né? A questão da reforma de pastagem hoje é estratégica para a ABCZ e é muito interessante porque como a ABCZ está no país todo, nada melhor do que ouvir a experiência do país todo. Quer dizer, como anda a reforma de pastagem, como anda o desenvolvimento dessas reformas nos vários estados da federação. E a gente tem a sorte de ter a extensão rural como parceiro, e não só a extensão rural aqui de Minas, dos estados próximos aqui a Minas, mas do país todo, né? Tivemos recentemente um encontro importante durante a Expo Genética, onde todos os estados da federação estiveram conosco. Então a gente agora vai começar essa rodada de não de negócios, mas rodadas de experiências e conhecimentos, né? Então hoje a gente conta com o Paulo, que fala lá do Pará, vai falar um pouquinho da experiência do Pará. Nós temos o Ricardo de São Paulo, da CAT, e temos o Josimar de Pernambuco. É interessante a gente conhecer um pouquinho como é que está o trabalho em Pernambuco, que é um bioma distinto do bioma do Cerrado, com características próprias. O próprio Pará também, um bioma já amazônico, né, região mais equatorial. E junto conosco o Gustavo, né, que é o representante maior da extensão rural aqui, um parceiro importante conosco já há muitos anos. Gustavo, eu queria dar as boas-vindas para o pessoal, para o Paulo, para o Ricardo, para o Josimar e para você também, a gente ajudar a conduzir esse bate-papo aqui com o pessoal aí desses estados, né? Perfeito, João. Boa noite a todos. Boa noite, João. Cumprimentar meus colegas da Extensão Rural Pública aqui presentes, já nominados pelo João. O Ricardo de São Paulo, da CAT, o Paulo, da Emater do Pará e o nosso colega Josimar, do IPA de Pernambuco. Então é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, fazer esse debate tão importante, um tema tão abrangente e que tem relação com a atividade produtiva do setor agropecuário. E rapidamente, João, para poder abrir aqui o bate-bola com os nossos convidados, a gente comentar que a bovinocultura, ela é uma agenda estratégica, né, de todos nós aqui do Brasil, da ABCZ e, logicamente, nós da Extensão Rural Pública, através de cada entidade aqui participante e que faz um trabalho nos seus estados, junto aos produtores rurais e demais outros parceiros, né, de cada estado. Então, uma agenda importante. Haja vista, né, que no Brasil nós temos em torno de 181 milhões de hectares de pastagens, entre cultivadas e nativas. E segundo o estudo da pesquisa, em torno aí de 90 milhões de hectares tem algum grau de degradação, né? Então, é uma questão importante, né, que foi levantado e que está sendo trabalhado por todos nós, né? Entidades públicas, privadas, os produtores, todos nós engajados em promover iniciativas que possam estimular a recuperação das pastagens degradadas. Então é um contexto importante. Outra informação também,
para a gente relembrar, é que em 2015 a ANDA, né, Associação Nacional de Difusão de Adubos, ela constatou que em torno de 1% do fertilizante NPK comercializado no Brasil, somente 1% envolvendo a destinação para pastagens. Então é um outro dado que nos faz fazer uma reflexão. Então isso tudo são dados importantes que contextualizam a atividade da bovinocultura e, logicamente, o contexto que envolve a pastagem, né, João? Perfeito. E outro dado também para abrir o debate é que, né, nós temos no Brasil quase 5,1 milhões de estabelecimentos rurais, e mais de 50% desses estabelecimentos rurais no Brasil são de atividades da bovinocultura. Então, perfeito, isso mostra a pungência e a importância da bovinocultura para nós brasileiros. Maravilha. Bom, com essa contextualização toda, eu queria já ir passando para o... Vamos passar a seguir ao que está na tela, o Ricardo primeiro, Ricardo de São Paulo. São Paulo, um estado aqui que está ao nosso lado, né, um estado que a pecuária vem cedendo muito espaço para outras atividades, em função principalmente do valor da terra. Então a cana cresceu muito em São Paulo, né? A citricultura cresceu muito em São Paulo, mas a gente vê São Paulo como um estado, tem uma imagem de um estado mais desenvolvido, né? Um estado que sempre puxou muito a economia do país. Como é que está a questão das pastagens? Esses dados de pastagens degradadas no Brasil também se refletem em São Paulo? São Paulo também tem esse desafio? Vocês que andam muito, vocês da extensão rural, da CAT, que circulam muito, estão sempre com as informações em dia. Como é que tem sido o desafio da produtividade em São Paulo em relação às pastagens? Como é que vocês veem hoje a situação de São Paulo? Se é um desafio também quantos outros estados a gente tem encontrado essa mesma realidade? Bom, boa noite, João, boa noite aos colegas todos aí. São Paulo, eu acho que é um reflexo, né, do que acontece no país, sem dúvida. Nós também temos aqui uma grande área de pastagens degradadas. Sofremos uma diminuição muito grande da área de pastagem no estado, em função aí da pressão, né, da competitividade com a cana e soja. Mas ainda temos em São Paulo cerca de 6.380.000 hectares de pastagem em mais de 227 mil propriedades. Tá? Isso representa em torno mais ou menos de 31% da área do estado, da área cultivada do estado de pastagem. E a nossa capacidade de suporte não é, né, a média nossa é a mesma média do país, aí em torno de 1,2, 1,3 UA por hectare. Né? E existem muitas pastagens degradadas. Nós estamos trabalhando em cima disso, vários sistemas de recuperação, de integração. Né? E assim, eu acho que é a realidade toda do país. Perfeito. Temos bastante pastagem degradada. São Paulo, apesar de ter essa pujança toda, João, nós temos muita coisa para fazer, sim. O que chama a atenção que, pelo dado que você colocou, é quase 1/3 da área do estado de São Paulo ainda é pastagem, né? Ainda é pastagem. Ainda é pastagem, né? E o dado que o Gustavo falou, que chama muita atenção, a pastagem é o dobro da área de agricultura no Brasil e usa, eu não sei se hoje subiu um pouco, está em torno aí de 2% do uso de fertilizante, né? Então é desafiador mesmo. Eu já queria, não sei se o Gustavo quer fazer algum comentário sobre São Paulo, eu queria já aproveitar na linha e ver com o Paulo. Paulo, vocês estão aí na região do Pará. O Pará é uma região que é uma das últimas fronteiras do país a serem abertas, né? Então tem um cinturão da pecuária aí na norte do Mato Grosso, sul do Pará. A gente sabe que as pastagens são altamente produtivas em função das chuvas, né? Da insolação, então a fotossíntese aí é muito intensa. E como é que vocês estão vendo? A gente tem percebido uma melhoria em termos de oferta de alguns insumos, por exemplo, calcário, né? Não sei se
se o gesso agrícola ou mesmo o adubo está chegando aí no Pará numa condição que permita ao pecuarista estar atuando mais fortemente na questão do trabalho com as pastagens. Mas como é que está o Pará? É mais ou menos essa realidade do país? Reflete também essa realidade do país? Um estado relativamente recente em termos de formação de pastagem? Bem, boa noite a todos. Agradecer primeiramente pelo convite. Estamos participando desse programa. Saudações extensionistas. Quero cumprimentar todos os colegas da extensão, que presente em todos os estados, em todos os cantos do Brasil. Isso nos faz fortes. Bom, eu queria só, antes de contextualizar, antes de falar um pouco sobre a questão da situação das pastagens no estado, eu queria contextualizar um pouco a nossa realidade com alguns números, né? A média da taxa de lotação das pastagens aqui no estado do Pará é de 0,986 aproximadamente unidade animal por hectare, enquanto a taxa de ocupação é em torno de 1,34 animais por hectare. Um dado importante que eu vejo aí é que entre os anos de 1975 e 2020, o rebanho bovino paraense cresceu aproximadamente 1.459%, de 1,4 milhões de cabeças para 22,3 milhões de cabeças. O crescimento das áreas de pastagem, nesse mesmo período, ele aumentou em torno de 450%, ou seja, 1.000% a menos do que o crescimento do rebanho bovino aqui no estado. A área de pastagem soma aproximadamente 16,7 milhões de hectares, ocupando uma área um pouco superior a 13% do território paraense. A nossa produtividade das pastagens somam, no Pará, as pastagens produtivas são aproximadamente 55% do total das pastagens, enquanto aproximadamente 37% são pastagens em degradação e 7,5% aproximadamente são pastagens já degradadas. Isso significa dizer que nós temos aproximadamente 9,3 milhões de hectares de pastagens produtivas e 6,2 milhões de hectares de pastagens em degradação e 1,2 milhões de hectares degradadas. Então, quando a gente soma aí em degradação e degradadas, nós chegamos quase à metade da área de pastagem do estado. Acredito que a nossa realidade ela não é muito diferente de outros estados. Não só em relação à condição das pastagens, mas também em relação à importância da bovinocultura para a renda no estado. Temos algumas regiões aqui onde a bovinocultura ela é mais destacada, principalmente na região sul e sudeste do estado, onde nós temos a maior concentração do rebanho bovino, mas, por outro lado, é uma região em que nós temos um período de seca bem definido, com pouquíssima chuva, e isso acaba agravando o manejo e a qualidade das pastagens nessa região. Mais para a região nordeste do estado, nós temos também um período de seca elevado, porém, isso é intercalado com chuvas praticamente o ano todo. O período, vamos dizer assim, de seca, ele não é tão grande quanto é para a região sul e sudeste do estado. No nosso nordeste paraense e região do Salgado, nós temos aí um período de seca um pouco menor e chove bastante ainda. Então, a qualidade da pastagem nessa região é um pouco melhor. Bem, o Estado tem trabalhado alguns programas, e a Emater é executora desses programas, que visam trabalhar a recuperação dessas pastagens para a melhoria nutricional do rebanho no Estado.
nós executamos aqui um programa chamado Territórios Sustentáveis. Esse programa, dentre as muitas ações que ele tem, que inclui regularização fundiária, regularização ambiental, isso numa ação conjunta dos órgãos do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, o ITERPA, que é o Instituto Terra do Pará, a Agência de Defesa Fitossanitária do Estado, a DEPARÁ e a Emater Pará, enquanto órgão de assistência técnica estadual, atuam conjuntamente nessa região, ou região de integração, e territórios, também nós dividimos em territórios esse programa. Então, uma das ações desse programa é a adoção de sistemas de produção sustentáveis, dentre os quais nós temos a questão da integração lavoura-pecuária, então, integração lavoura-pecuária-floresta, como uma forma de integrar as pastagens, a questão de recuperação ambiental e redução do passivo ambiental das propriedades rurais. E aí, quando ela a pastagem se integra a esse sistema, o Estado entra com alguns subsídios para a recuperação dessas pastagens e também os agentes financeiros, no caso, especificamente dentro do programa, o Banpará, que é o Banco do Estado, financiando esse sistema de produção e financiando também as atividades, as práticas de recuperação de pastagens. Perfeito. Como nós temos aqui no Estado uma elevada acidez e também uma baixa disponibilidade de fósforo e uma elevada também retenção de alumínio, essa condição de recuperação de pastagem sem o uso de corretivos, sem o uso do adubo químico, ela fica bastante comprometida. O custo disso é alto, porque ainda temos o adubo chegando aqui no nosso estado num valor relativamente elevado. Só para finalizar, para também dar a oportunidade de outros colegas falarem, é de que o calcário ele começa a ter um custo menor para a gente, porque no estado nós temos diversos projetos de mineradoras, algumas delas que trabalham a questão do calcário. E com isso, numa parceria com o estado, através da redução de impostos e tudo mais, essas mineradoras disponibilizam esse produto num custo menor e beneficiam de modo especial aquelas regiões onde a mineradora está instalada. Então, isso também tem sido uma forma de incentivar o trabalho de recuperação dessas pastagens degradadas aqui no estado. A Emater atua na orientação desses produtores na adoção dessas diferentes práticas de recuperação de pastagens. Perfeito. É importante, né, o dado que nos foi passado pelo Paulo, de que o Pará hoje com 22 milhões de cabeças de bovinos, né? Um rebanho, um efetivo bovino muito alto, né, Paulo? Acho que a pecuária migrou e se instalou de fato nessa região. E o outro dado que chamou a atenção é que vocês estão ocupando em torno de 13% a 14% da área do estado com agropecuária, né? Não sei se confirma, ou seja, isso pressupõe-se que praticamente todo o resto do estado são áreas de preservação, áreas que estão ainda preservadas, ou seja, o desafio de fato é verticalizar a produção para que a pressão por essas novas áreas sejam diminuídas na medida em que você aumenta a produtividade, verticalizando a produção. Eu queria agora passar para o Josimar, que está lá em Pernambuco, lá em Recife, que você está, Josimar? Boa noite, Josimar. Isso. E para nós é muito interessante, porque se a Amazônia é um bioma já diferente do bioma cerrado, o bioma do Nordeste, né? O Agreste, tudo já é mais diferente ainda, quer dizer, é uma característica muito própria, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho das características das pastagens do Nordeste, com toda a influência do clima, das características de solo,
e como está também as condições dessas pastagens em relação a níveis de degradação. Quer dizer, como é que vocês enxergam a estratégia no Nordeste, como está a evolução nesse aspecto de relação rebanho e pastagem? Boa noite a todos. Com relação à pastagem do Nordeste, é um desafio bem particular em virtude da situação do clima semiárido, né, em especial no bioma Caatinga. Os solos dessa região, da Caatinga semiárida, eles são solos rasos. Então, a retenção de água, a disponibilidade de água para pastagem, ela fica muito limitada. Outra questão é que a disponibilidade pluviométrica ao longo do ano, ela também é concentrada num conjunto de poucos meses. Então, a gente tem uma pastagem de qualidade no período chuvoso da região. Então, nos demais meses do ano, por aproximadamente 8, 9 meses do ano, já a pastagem, naturalmente, ela já vai perdendo essa qualidade. Um dos grandes desafios é a gente manter a capacidade do rebanho, né, a unidade animal por hectares, né, de forma adequada para evitar o sobrepastoreio dessas regiões, né, minimizando o impacto, né, causado nesses solos rasos. Perfeito. Além disso, existe também uma outra condição, que são os solos, né, e a litorânea, onde fica o bioma Mata Atlântica. Então, aproximadamente 15% do estado está inserido na zona da mata pernambucana, onde tem uma região chuvosa, solos mais profundos, né, que predominantemente era uma área açúcar que nos últimos tempos tem passado a ser utilizada para o uso de pastejo, né, da introdução da atividade pecuária na zona da mata. Ok. Eu vou passar aqui para o Gustavo, você fazer a segunda rodada de perguntas, para a gente ir aprofundando no tema e conhecendo um pouco mais a realidade dos estados. Então, eu percebo aqui, né, todos os 3 colegas apresentaram informações, né, e contextualizaram a questão das pastagens na sua região, no seu estado, né? Aí eu queria fazer uma abordagem aqui para o nosso colega Ricardo, da CAT, São Paulo, que pudesse, Ricardo, assim, nos apresentar aqui algumas ações, algumas estratégias que a CAT e demais parceiros aí no estado estão desenvolvendo para poder incentivar, né, a melhoria, a recuperação das pastagens degradadas, sabe? A gente sabe que tem as tecnologias aprovadas aí pela pesquisa, mas além da transferência de tecnologia, que é um papel importante da extensão rural, quais políticas públicas que vocês aí estão adotando que poderia ser assim uma forma de apoiar os produtores e incentivar essa ação de melhoria das pastagens? Bom, Gustavo, eu acho que a parte mais importante é a presença, a efetividade, né, da assistência técnica, da extensão rural no campo, né, na troca de ideias, no levar a informação para os produtores, né, e a gente está preconizando realmente isso. Dentro das políticas públicas, nós temos algumas linhas de crédito, né, do FEAP, que é o Fundo de Expansão da Agropecuária Paulista, que prevê que pode ser feito, né, um financiamento na tomada de crédito, no sentido de fazer não só a recuperação, a reforma da pastagem, mas também como a adequação da propriedade final, né, financiamento, divisão da pastagem, distribuição de água na propriedade, através de captação ou
incorporação de postos e instalação de elevatórios, e um MAGI, grande política pública que a gente viu com ótimos olhos, né? Também é um programa que nós temos que chama Rádio Berços d'Água. É um programa, é uma política pública de subvenção, né? De reembolso do produtor. É uma área que tem uma erosão, tem algum problema de conservação de solo. Ele pode pegar esse recurso, a gente monta o projeto, faz o levantamento da área, monta o projeto de recuperação dessa área degradada, passa para ele, ele contrata a empresa, a gente reembolsa para ele, uma subvenção aí de R$25 mil. Então é uma bastante efetividade da secretaria, né, que a gente está desenvolvendo. E uma outra questão para te dar, nós estamos estudando várias formas, né? E sempre que vai mais o uso de calcário na região do estado, o uso de calcário. Um detalhe bastante importante também é que nós temos no estado a presença das maiores, né? A grande maioria das empresas de semente de pastagem são no estado. Nós estamos estudando uma forma de parceria com eles também, para pesquisar, né, sementes aí melhoradas e certificadas, né, para poder ter uma pastagem de melhor qualidade também. Então, a lição é muito grande, mas as mais importantes aí, a integração com a pecuária, que a gente está tentando resgatar e implantar também, através de um programa que nós temos no estado, chamado SP Mais Milho, São Paulo Fazer. É um consumidor de milho e nós produzimos em 30% do consumo de milho. Consumo próximo de 10 toneladas dos 3 milhões. Então nós estamos partindo nessa perspectiva também de incentivar a reforma de pastagem com a integração lavoura-pecuária. Certo. Perfeito, Ricardo. São importantes estratégias e iniciativas que vocês estão desenvolvendo, né? Então a gente vê que tem muita experiência boa acontecendo em cada estado, envolvendo os atores locais, né, João? Isso. Outra coisa, agora aproveitando aqui a abordagem, eu queria fazer uma pergunta ao Paulo, nosso colega da Emater Pará. Dentro do contexto que você mencionou, Paulo, sobre a questão dos insumos, né? Aí no estado, né? Que você falou que está tendo uma expansão, né? Isso está incentivando a melhoria as alternativas, né? De manejo adequado, né? Das pastagens através da utilização correta dos insumos. Você disse que tem uns programas que o estado está estimulando, né? Para poder fomentar o uso desses insumos, né? Além disso, eu queria que você comentasse mais um pouco a respeito dessa estratégia aí de vocês no estado e, logicamente, casado com a orientação técnica, né, através da extensão rural. E também pudesse abordar para nós como é que vocês estão fazendo, assim, por exemplo, na metodologia participativa, estabelecendo unidades demonstrativas para compartilhar esses conhecimentos, esses trabalhos que vocês estão desenvolvendo aí, junto aos produtores, através de formadores de opinião. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa estratégia. Bom, acho que é do conhecimento de todos. As informações, as notícias que são vinculadas, né, em redes nacionais sobre a questão do avanço do fogo, das queimadas, para a implantação de pastagens, da derrubada de florestas e tudo mais. Então, é uma política de Estado e algo que o nosso governador reeleito, ele coloca de uma maneira bem enfática na fala dele e nas orientações que são passadas para todos os órgãos do serviço público aqui no Estado, de modo especial, lógico, nós que estamos no meio rural, é de que o Pará precisa, a todo custo, reduzir
o índice as queimadas, reduzir a derrubada de florestas para a implantação de novas pastagens. Sabemos que há um déficit de pastagem em relação ao rebanho, mas a estratégia tem que ser outra. A estratégia tem que ser de fazer com que essas pastagens elas sejam mais produtivas, que elas tenham condições de ter uma taxa de ocupação melhor em relação ao que nós temos hoje, e isso passa por tecnologia, isso passa por investimento, isso passa por assistência técnica. Nesse programa do governo do Estado chamado Territórios Sustentáveis, uma das metas que são estabelecidas para Ematé-Pará é a implantação de unidades de referência tecnológica. E dentre essas unidades de referência tecnológica, nós temos a implantação de uma área como referência para a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, sistema silvipastoril, a adoção de práticas no manejo das pastagens, que inclui aí a questão da roçagem, da adubação, principalmente a adubação fosfatada, a correção da acidez do solo. Então, dependendo do município, dependendo da região onde nós estamos trabalhando, é identificado qual seria a melhor temática a ser trabalhada nessa região em função da realidade que nós temos. E aí, por exemplo, em determinada região, nós trabalhamos o ILPF, na outra região, nós trabalhamos somente a integração lavoura-pecuária, ou o sistema silvipastoril, ou trabalhamos especificamente a recuperação da pastagem com uma movimentação mínima ou sem movimentação do solo, apenas com a questão da eliminação de ervas daninhas, com adubação, com a calagem. Então, nós temos tido resultados assim significativos quando nós nos referimos à adoção dessas tecnologias pelos produtores. É interessante lembrar que aqui no estado nós não temos somente pastagens cultivadas, plantadas. Nós temos pastagens naturais, mas aí é mais na região das ilhas e nem tanto para bovinocultura, e mais para bulbarinocultura. Ô Paulo, eu queria aproveitar... Nós também temos a utilização dessas pastagens naturais também para bovinocultura. Eu queria aproveitar, Paulo, só para o teu conhecimento, né? As pessoas falam muito das queimadas na região do Pará, na Amazônia, e fruto da derrubada de florestas, né? de áreas nativas. Eu tenho experiência nessa região, a gente tem fazenda nessa região já há bastante tempo, e uma observação que eu sempre faço é que grande parte das queimadas, na verdade, é reforma de pasto. Né? A reforma de pasto, obviamente, já superado, um modelo superado, não estou nem defendendo esse modelo, imagino. Mas o fato é que a estratégia de reformar a pastagem em estágio de degradação é fundamental para, inclusive, diminuir o número de queimadas. Eu não sei se existe uma mensuração em que essas queimadas que a gente vê nas imagens de satélite, imagens aéreas, o que é proveniente de reforma de pasto e o que é, de fato, proveniente de queimada, de derrubada. Existe esse trabalho de levantamento, dá para se mensurar uma coisa da outra, que são coisas completamente diferentes? Olha, assim, eu particularmente falando, eu não tenho essa informação. Né? É uma informação até bastante importante para a gente estar dimensionando e estar mapeando onde e como nós devemos atuar. Na região do Nordeste Paraense, com toda certeza, nosso conhecimento dessa região, que eu trabalhei durante um tempo lá, né? Vou fazer 32 anos na Ematé, dos quais 21 anos foram em campo, e eu trabalhei nessa região, pelo fato até de que em algumas regiões nós temos já
uma área de floresta já até já bastante reduzida por conta de ações anteriores, essa questão da queimada para a reforma de pastagem, com toda certeza, é o que predomina. Até por conta da falta de condição dos produtores de adotarem uma tecnologia que nós poderíamos dizer sustentáveis, né? O programa, o Territórios Sustentáveis, ele busca ofertar aos produtores um financiamento via Banpará com taxas menores, com flexibilidade de documentação, determinados documentos que são exigidos para contratação de crédito em outros agentes financeiros. O Banpará, ele flexibiliza, por conta até de que é um programa do Estado. Então, isso tem facilitado, tem aumentado o acesso dos produtores ao financiamento, o que tem contribuído também para que nós possamos implementar nessas áreas que são assistidas pela Emater essas tecnologias sustentáveis, ou seja, diminuir ao máximo o uso de fogo, até eliminar, se for o caso, nas áreas onde nós estamos trabalhando na assistência. O objetivo é eliminar 100% o uso do fogo, mas sabemos que isso é um processo, e todo o processo passa pelos seus diferentes níveis, até chegar onde nós entendemos que é o ideal. Então, muito bem. Perfeito. Isso não está bem dimensionado no Estado, mas é uma informação que a gente tem um pouco mais consolidada, um pouco mais... tem um pouco mais de certeza no uso dessa informação em algumas regiões de modo especial, porque o Estado do Pará é muito grande. É uma formação fundamental para as decisões estratégicas, né? Bom, eu queria... a gente já vai encerrando, Gustavo, nós já estamos aí há 30, 40 minutos de conversa, mas eu queria que o Josimar, obviamente, concluísse essa rodada e dissesse para nós como são as estratégias que vocês estão desenvolvendo e se a região do Agreste, se a região do Nordeste, ela tem algumas diferenças no seu próprio bioma, quer dizer, o que se está se fazendo em termos de estratégia para o período das secas, né? Período da entre-safra de oferta de forrageiras, né? Se tem se usado novas soluções de irrigação, quer dizer, buscar soluções a gente sabe que o rebanho, que a pecuária no Nordeste, ela é extremamente importante na questão social, na questão econômica, né? O vaqueiro, o pecuarista nordestino, ele vive dessa atividade já há décadas, né? Há séculos, né? Então, saber como que vocês estão desenvolvendo hoje novas soluções, novas tecnologias para aumentar a produtividade dessas pastagens no Nordeste. Enfrentando, inclusive, as questões climáticas, né? Que é uma questão aí que é crônica, né? No sentido de trabalhar, né? Ser trabalhado. Uma parte do rebanho é alimentado com essa serragem que é produzido no período chuvoso. Então, tem fenos e silagens. A própria caatinga, planta da caatinga da forragem natural, ela tem já tecnologias desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, por outras instituições de ensino e pesquisa, né, que convertem esse material do bioma em alimentos, né, fenos e silagem, para suplementar o rebanho no período de estiagem. Na região do Agreste, existe a bacia lenteira, que tem um conjunto de pastagens, né, que são utilizadas irrigadas para suplementação da produção e da alimentação do rebanho. Tem a parte de correção do solo, né, com calcário, com adubação, fazendo as adequações necessárias à fertilização do solo, aumentando a produção e a produtividade desses pastos, principalmente para a bovinocultura de leite. No caso da pecuária de sequeiro e da ovinocaprinocultura, que são criações extensivas,
né, usa mais, né, a técnica de fenação das próprias plantas nativas do bioma. Perfeito. Josimar, e dentro desse contexto que você está abordando, tem um trabalho interessante que eu tenho conhecimento que vocês desenvolvem aí no estado, com o IPA, né, e demais parceiros locais, que é o uso da palma forrageira. Queria que você desse uma contextualizada para nós sobre esse trabalho. A palma forrageira é uma das salvações da bovinocultura no semiárido. É uma forrageira que é utilizada e serve para a alimentação e nutrição do rebanho, e também ela tem uma grande quantidade de água que também serve, né, para dessedentação animal. Além disso, né, tem a possibilidade de ela permanecer no pasto, né, no solo. Então, se tem um ano de boa produção de forragem, se a gente não precisa utilizar esse estoque de palma, ela se conserva lá no solo. Então, o custo para o agricultor processar esse material já não tem, né? Então, ele usa esse banco vivo de palma, né, de acordo com a demanda e a necessidade dele ao longo do ano, nas necessidades, né, de escassez hídrica. Então, a gente tem vários cultivares de palma com distintas produções, com espinho, sem espinho, resistente à cochonilha, que são algumas doenças que causam danos produtivos, e que têm as adaptações, né, aos distintos ecossistemas do bioma caatinga, né, na região semiárida de Pernambuco. Perfeito. Bom, gente, a gente vai terminando essa rodada de bate-papo, de troca de informação. Eu queria deixar aberto aí para o Paulo, para o Ricardo, para o Josimar, se eles têm alguma coisa a acrescentar, né? A gente é um modelo de programa que a gente quer desenvolver daqui para frente, está conhecendo e trocando ideias com as várias realidades do Brasil, né? A BCZ é uma instituição nacional, ela está presente em todos os estados da federação. As ações da BCZ são ações nacionais e por isso a gente quer conhecer a realidade de todos os estados, né? Então, fica aberto a vocês para encerrar essa rodada de hoje, e a gente já deixa o convite para novas conversas, novas rodadas. As informações são muito importantes, informações de São Paulo, do Pará, da região do Nordeste. Então, a gente quer voltar a trocar essas ideias, né, Gustavo? Voltar a fazer essas reuniões para a gente estar enriquecendo o nosso conhecimento daqueles produtores que estão nos acompanhando. Então, fica aberto a vocês, né? Também o Gustavo, por favor, Gustavo. Eu queria pedir agora de antemão as considerações finais do nosso colega Ricardo, da CAT, para ele puder dar uma mensagem para nós aqui, Ricardo, por gentileza. Bom, antes de encerrar, Gustavo, eu queria dizer que as realidades são bem, vamos dizer assim, distintas, né? Mas o foco é o mesmo, né? O foco nosso, o foco da nossa extensão é sempre trazer benefício e trazer melhorias para o produtor, né? Em São Paulo, apesar de uma situação de algumas áreas degradadas, nós temos exemplos também de muito sucesso. Eu já acompanhei algumas áreas de pastejo intensivo, rotacionado, irrigado, né? Com altas doses de adubação, que a resposta é muito grande, da gente manter numa média, né, aí até no inverno e verão, uma média de 12 watts por hectare. Então é possível fazer, né? É lógico, tudo depende do seu investimento. Então nós podemos ter casos de sucesso nesse país inteiro. Basta a efetividade, né? Basta a presença da assistência técnica e da extensão rural junto do produtor, que a gente consegue fazer. E, para finalizar, parabenizar a BCZ pela iniciativa de poder fazer essa conversa, da gente fazer essa troca de ideias, né? Parabenizar aí
ao João, parabenizar você, a toda a sua equipe aí do Emater, né, que é nossa parceira também, e colocar a nossa CAC, né, a nossa unidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, à disposição de todos os colegas aí, porque a gente puder ajudar. À disposição, estamos abertos a fazer parcerias e pensando nisso, sempre no melhor para o nosso produtor rural. Perfeito. Paulo, uma palavrinha aí para encerrar nosso bate-papo. Bom, primeiramente, parabenizar pela iniciativa, como foi colocado pelo colega da CAT. Esse formato de conversa, de troca de experiências é muito legal, muito proveitoso. Agradecer mais uma vez pelo convite da participação da Emater Pará nessa temática e dizer, na verdade, ratificar aqui algo que todos nós já sabemos, que nenhum programa de Estado, seja ele do governo estadual, federal, nenhuma ação que voltada para o campo tem sucesso ou consegue alcançar o público que, de fato, precisa ser alcançado se não for com o braço da extensão rural, né? Braço da assistência técnica da extensão rural. E pelo fato de nós estarmos presentes em todos, aqui nos casos do estado do Pará, em todos os municípios, né, além dos municípios em distritos, porque nós temos 144 municípios e 2 distritos, onde nós temos também escritórios. Então, essas ações que o governo do estado está desenvolvendo, está realizando nos municípios, de modo especial nessas regiões onde a situação é mais crítica com relação ao uso do fogo e a derrubada de florestas, ela está acontecendo porque a Emater também está lá atuando e levando essas informações, levando orientação, levando tecnologia para esses produtores, para que as metas estabelecidas pelo Estado de redução de queimadas, de redução de derrubada de florestas, de aumento na implementação de sistemas de produção sustentáveis possam efetivamente acontecer. Perfeito. As experiências que foram colocadas aqui são enriquecedoras para o trabalho que a gente faz também. E queria dizer aqui, na próxima semana estaremos indo em Minas Gerais para um intercâmbio técnico com a Emater Minas. Já foi combinado isso com a diretoria e tal. Nós vamos estar por aí na semana que vem, trocando ideia e recebendo também orientações no que diz respeito a alguns temas que a gente tem interesse de partilhar e trabalhar com o apoio da Emater Minas Gerais. Mais uma vez, agradecemos o convite e desejamos sucesso a todos, tá bom? Obrigado, Paulo. Josimar, suas considerações finais para a gente estar concluindo aqui. Gostaria de agradecer o convite da BCZ pela iniciativa e a oportunidade de compartilhar essas informações técnicas, né, entre as experiências de cada uma das instituições e também, né, pela abrangência junto com os agricultores e os produtores rurais agropecuários de todo o país. A agropecuária em Pernambuco e no Nordeste, ela tem uma importância muito grande, né, a questão da sustentabilidade das famílias no semiárido, né, e da convivência produtiva com as secas, né, perpassa pelo desenvolvimento, pelo fortalecimento da agropecuária na região, né? O desenvolvimento de tecnologias, né, voltada, né, à melhoria da qualidade de vida, da produção e da produtividade, né, vem sendo um dos fortes pilares que vem sendo trabalhado por todas as instituições, né, que estão inseridas nesses temas. Então, essas parcerias, né, com as instituições vem promovendo, né, conhecimentos que melhoram a vida do homem do campo. Então, agradecer a BCZ, né, pela divulgação. Obrigado, Josimar. Gustavo? Não, eu só tenho que agradecer, né, meus colegas aqui pela valiosa contribuição. É muito importante essa troca de conhecimentos,
esse intercâmbio mútuo, né, de compartilhar aquilo que cada Emater, cada estado está desenvolvendo conjuntamente com seus parceiros, para poder levar oportunidades, levar soluções aos produtores rurais. Então é muita alegria estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Agradecer aqui e cumprimentar o João, a toda a equipe, a Érica, e até a próxima oportunidade. Ok. Então a gente agradece a todos, agradece ao pessoal aí que se dispôs a estar conosco hoje. Gustavo, Érica, com você aí para encerrar. Muito obrigada, João e Gustavo, mais uma vez. É uma aula sempre que vocês vêm aqui ao nosso estúdio, é sempre um prazer recebê-los e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de continuar discutindo e avançando cada vez mais sobre esse assunto. A gente agradece a participação de todos vocês nessa discussão. Essa foi mais uma edição especial do ABCZ News. A gente volta a se encontrar na terça-feira. Boa noite, até lá.